Salve, salve, meu povo, Miri Chagas na voz. Hoje a gente vai começar a nossa coluna, né? Que é a coluna Transbordando com Miri Chagas, com Mirê. E hoje, né, a gente vai tratar de um tema muito importante, essencial e do nosso cotidiano, né? Eu acho que esse espaço aqui do Portal do Zacato, ele é para a gente estar dialogando sobre questões do nosso cotidiano. E vou para os recados paroquiais, né? Gostaria de informar que hoje a gente está fazendo essa coluna gravada, tendo em vista um compromisso que eu tenho amanhã no horário, que a gente estaria ao vivo, mas é sempre importante lembrar que estamos todas as quintas-feiras, nas manhãs com dignidade, pelo Portal Desacato. E a gente precisa da sua participação aqui conosco, aqui comigo. Bora transbordar comigo nesse Transbordando com o Mirê, no Portal Desacato, todas as quintas-feiras, na Manhã com Dignidade. E hoje, meu povo, cabe dizer que eu sou Miri Chagas, estou aqui vestindo para as pessoas que me escutam, para as pessoas que não me veem, estou com fone de ouvido, estou com meu cabelo dreads preso, estou com um colar com um búzio africano, um colar meio com algumas madeirinhas marrons, estou com um vestido preto e estou com a minha guia de ançã vermelha e branca no pulso. Hoje a gente vai falar sobre os freelas, né, que é uma prática muito recorrida às pessoas em todos os lugares, em todo o país. A gente tem essa galera que está trabalhando nos freelas, mesmo trabalhando de forma de CLT, ou mesmo fazendo estágio, mas o freela é algo muito, como eu posso dizer, presente nas nossas vidas, né? Eu, por exemplo, sou freelancer desde que saio da minha cidade de origem e venho para cá para estudar na UFSC. E desde então, né, devido à questão de bolsa, que eu não podia ter um contrato, né, trabalhista, né, para poder receber a bolsa. Quem é bolsista sabe do corre que eu estou falando. Para quem não é, tem algumas restrições, né, algumas cláusulas aí quando a gente tá para receber alguma bolsa de estudo ou alguma outra bolsa permanência nessas instituições de estudo. E a gente sabe que, infelizmente, com a questão do nosso país em relação às políticas assistenciais, estudantis, sofrem com a questão do sucateamento mesmo na educação, né, da verba, enfim, que vem para as instituições federais e tudo mais. A gente sabe que é pouco, né? Na nossa realidade, a gente sabe que é muito pouco para poder sobreviver nas cidades onde a gente reside. Por exemplo, aqui eu estou em Florianópolis, né? E quando eu vim para Florianópolis, é uma cidade cara, uma das mais caras do país, a gente precisa sobreviver, né? E só com o dinheiro da bolsa não dava. Então pessoas que têm essa mesma trajetória, assim, ou não, acabam se jogando nos famosos freelances, né? Que na realidade são trabalhos autônomos, né? E trabalhos que não possuem um regime de trabalho específico, né, na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, né? Porque a gente acaba atuando como autônomos mesmo, e autônomas, né, e autônomos nessa questão. Então, ou até microempreendedores, né, individuais, que é o MEI, né, que é quando você tem o CNPJ ali, e inclusive eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre os direitos das pessoas que trabalham com freelance, e é algo que me chama atenção, assim, né? Porque dependendo se você tem essa questão de ser um microempreendedor ou uma microempreendedora individual, né, com o CNPJ, você tem uma certa legislação trabalhista que possa estar te abraçando. Porém, todavia, entretanto, se você está ali como autônomo, jogando, botando seu corpo a jogo, muitas vezes acaba não tendo direito nenhum, né? E é muito louco porque é geralmente esse modelo de freela que a galera acaba se jogando e muitas vezes acaba acontecendo do povo nem receber por um trabalho que já fez, né? Então, por que que a gente está falando sobre os freelas aqui na nossa coluna de hoje? Porque é algo muito recorrente e a gente sai de épocas festivas, né? Porque cabe ressaltar que esses trabalhos, essas formas de geração de renda, acontecem geralmente em algumas datas festivas,
e a gente acaba de sair do carnaval, né, meu povo? E o carnaval, ele proporciona, né, assim como o Réveillon também proporciona, o Natal, muitas vezes, proporciona esse modelo de trabalho, né? É, infelizmente, em algumas empresas, em organizações, coordenadorias, enfim, as pessoas acabam ficando sem receber. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, até há pouco tempo atrás, uma empresa de inventário da qual eu estava trabalhando, né, que é contabilização de produtos e empresas, e até pelo fato de fazer essa reivindicação, né, de tentar entender os motivos, fui bloqueada do grupo da empresa, fui, enfim, excluída de estar fazendo esse freela, né? A gata revolucionária conseguiu ser demitida do freela. E é isso, assim, né? O que é complicado, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente só vai querer receber o que é um direito nosso. E por que que eu estou trazendo esses exemplos meus próprios, né? Para mostrar mesmo que é muito do nosso cotidiano, né? Esses desafios que a gente encontra enquanto trabalhadores e trabalhadoras autônomos, autônomas e autônomos, né? No Brasil, e o tanto de humilhação que a gente muitas vezes tem que passar, vivenciar para poder receber o nosso direito, que é o nosso pagamento, né? Então, isso é muito presente nas nossas vidas, muito presente na galera que estuda e que trabalha ao mesmo tempo, porque a gente está no Brasil, né, gente? É bem aquela música This is America, né? Não é fácil para ninguém. E a gente sabe que para algumas pessoas de algumas comunidades é muito mais difícil do que para outras, né? No caso da comunidade negra, no caso da comunidade LGBTQIA+, da comunidade transgênero, travesti, enfim, transvestigênero, né? É muito mais difícil, sabe? Quando a gente consegue ter essas oportunidades mínimas de emprego que nos dão, muitas vezes a gente acaba sendo super explorados, né? Super explorados, super explorados. E sem contar tendo que ir atrás da galera para poder receber, né? O mínimo ainda, né? Porque são horas de trabalho para a gente estar recebendo muito pouco, né? Então, por isso que eu quis trazer essa temática para minha coluna, né? Como sendo a pioneira, primeira temática a trazer para a coluna Transbordando, né? Porque aqui nessa coluna a gente vem bordar, né? E, inclusive, nos próximos dias eu vou procurar algumas pessoas também para trazer para cá para a gente fazer esse bate-bola, para a gente fazer essa troca de ideias, porque é importante, né? E eu quis trazer sobre o freela exatamente para o seu contexto que atualmente eu estou vivenciando, né? Pela falta, por estar na fila do desemprego, né? Formal, ainda estar tentando um emprego mesmo formada, sabe? Então, assim, são muitos os desafios, né? E é como eu disse, para algumas comunidades, muito mais do que para outras, né? Comunidade LGBT, comunidade LGBT e negra acaba sendo muito mais difícil de estar conseguindo entrar dentro do mercado formal. E aí acaba indo para os freelas mesmo, porque as contas não esperam, né? Então, é muito louco isso. Eu só vou dar uma licencinha, porque o Malcolm, que é meu parceiro, meu gato que tá aqui, o meu gato felino, tá pedindo para abrir a porta. Só vou abrir a porta para ele rapidinho. Vou pedir licença para vocês. Vai, meu bem. Eles também fazem parte, né, das Pronto. colunas, né, Mire? Ai, amo felinos, né? É sobre felinas, felinos, enfim. Voltando para o nosso assunto, gente, do freela, né? Importante ressaltar tudo isso que eu trouxe, e eu estou trazendo como primeira temática exatamente por ser o meu atual contexto de vida, e também de ver que é algo muito, de ver e vivenciar, né? Que é algo muito comum. E além de ser muito comum, é, o quão a sensação de estar atuando no freela também causa uma sensação de coletividade por parte da galera que geralmente nem se conhece, tá ali exercendo aquele trampo ali, naquela ação pontual, né? E acaba se ajudando, sabe? Acaba se acolhendo, assim. Eu acho que isso é muito bacana, esse outro lado que a gente vê desse desafio de estar fazendo freelas para poder pagar as contas e sobreviver. E a gente vê essa união, essa coletividade, né, da galera que nem te conhece muitas vezes, é de outra área, sabe? Mas ali vocês estão exercendo a mesma função
e vocês estão ali podendo se conhecer, se conectar, e também, muitas vezes passar por esses desafios juntos, né, juntas e juntos. Então, é muito louca essa experiência, assim, né. E a gente sabe que tem pessoas que vivem de freela, né, que na minha época, quando eu era mais nova, era o famoso bico, né, quando as nossas mães, os pais diziam assim: "Ah, vou ali fazer um bico e já volto. Ah, vou fazer um me chamaram para fazer um bico em tal lugar". É o famoso bico, é o famoso trabalho de contrato de boca, né, então, muitas vezes isso pode ser um desafio, né, para nós, que muitas vezes entregamos o nosso corpo, a nossa integridade física, para entregar um bom trabalho, né, mesmo que ele seja de uma ação pontual, para ficar horas trabalhando e acabar recebendo muito pouco, né, por aquele trabalho. Venhamos e convenhamos, a gente sabe que salva no fim do mês, sabe que salva no fim da semana, mas ainda assim é preciso uma valorização dessa mão de obra, né, dessa mão de obra. E a gente sabe, se não sabe, estou aqui na pesquisa para falar para vocês, para a gente dialogar aqui, da questão de que falar sobre os freelas, gente, é a gente pensar numa desvalorização, né, no nosso país que a gente está, né? Porque, além de ser um tema relevante e complexo, nós que somos freelancers, a gente enfrenta desafios gigantes com a falta de reconhecimento profissional. E sem contar com a dificuldade de estabelecer preços justos pelos serviços que são prestados pela gente, né? E na instabilidade financeira por conta dessa irregularidade dos contratos de trabalho, o contrato de boca, né? Então, sem contar de que tem essa tendência de que alguns clientes querem pagar muito menos, muito pouco pelos serviços, e sem considerar nada, absolutamente, o valor de trabalho e o tempo dedicado, né? Porque eu sou daquela pessoa que a gente tem que contar, eu acredito pelo menos, né? A gente tem que contar o nosso tempo de trabalho, a gente já contabiliza o nosso tempo de trabalho, mas quando a gente se levanta, se arruma e sai de casa para pegar o ônibus, né? Aí pega o ônibus, tem o tempo do trajeto do ônibus, e aí chega lá, sem contar que muitos freelancers nem pagam a nossa alimentação, né? Ou quando a gente vai se alimentar, é um sanduíchezinho com às vezes nem maionese tem, né, meu povo, nem margarina tem, mas é isso. Quem aí faz é freelance como eu sabe que é complicado muitas vezes, né? E às vezes essa galera que vai trabalhar porque precisa, muitas vezes não tem nada dentro da geladeira. Muitas vezes está indo trabalhar, está indo fazer esse freelance porque precisa comer naquele mesmo dia. Então é importante também lembrar que muitas das vezes o freela que a gente acaba desenvolvendo, ele é pago somente em uma quinzena, ou 3 dias depois, ou no final de semana, sabe? Por mais que a gente compreenda a questão da organização das coordenadorias que realizam o pagamento do financeiro desses freelancers, dessas atividades, é importante a gente lembrar que essas pessoas que estão indo realizar essa atividade, né, laboral, de forma pontual, precisa comer, precisa se alimentar, precisa, né, se vestir adequadamente para poder exercer o trabalho. Então, são coisas que a gente precisa refletir, pensar, né, elaborar condutas importantes também das pessoas que esperam um bom trabalho, né, da gente que desenvolve, da gente que entrega a nossa força para esse trabalho, e sem contar também que a gente não tem direito nenhum garantido, né, que a gente pode se proteger por contratos, né, seja por essa formalização de planejamento financeiro, muitas vezes conversar antes com as pessoas que estão ali ofertando, fazendo essa oferta do trabalho, mas ainda assim, muitas vezes, essa galera que está ofertando o trabalho também está na condição de freelance, né? Então, exercer uma força de trabalho, né, um freela, que muitas vezes não tem regularização de nada, sabe? Só ali realizar a tua função e depois receber, pode ser um desafio gigante para quem está aí na luta para a sobrevivência, né? Nesse país que só tira da gente e não repõe, né? Então, repõe com direitos, mas com direitos que a gente tem que ficar em filas e filas para poder ter o mínimo do acesso. Então, nesse sentido, meu povo, quero deixar aqui registrado, nessa gravação do dia de hoje, que vai para o ar amanhã, na quinta-feira, deixar registrado que é importante a gente conversar sobre isso, que é importante que a gente dê a visibilidade para essa temática.
E aqui nesse espaço nós iremos abordar muito sobre a questão do freelancer e do freela na minha coluna, aqui nas Manhãs com Dignidade do Portal Desacato. Então, se você gostou, me siga nas redes sociais, @MiriChagas na Voz, siga o nosso Portal Desacato também nas redes, compartilha com todo mundo. Se você conhece alguém que faz um freela e está interessado nessa temática, compartilha com essa pessoa, compartilha com geral e vamos com tudo, porque a gente precisa pensar na questão do freelancer no Brasil, que é muito séria, emergente e faz parte do nosso cotidiano. Um beijo com muito axé para todas as pessoas que me escutam, que me veem e que estão aí torcendo para que esse canal siga sempre no sucesso. Arrasta para a lua, canais.